Boa noite, meu amado Brasil. Hoje começamos o novo programa do Amor Sobrenatural de Deus. O programa 103. 300 e pico vídeos, os quais são produzidos em vivo, por a graça do Espírito Santo, não são editados, não são borrados, não são cambiados, porque é a palavra que Deus põe neste servo inútil. E hoje é um programa sumamente especial. E assim está-se a manifestar o Santo Espírito Santo, que tem que ver sua vontade desde o dia 1 de estabelecer uma relação em convencimento do mesmo Deus e na realidade de como Deus quer estabelecer uma relação pessoal com você, fora de sua carne, fora de sua essência humana. Deus quer ser em você o que Ele é, o Deus sobrenatural. E é precisamente aqui onde Deus fala-nos, especialmente neste dia de hoje, da essência de sua deidade, majestade, do que representa Deus, o do que é Deus. E não há maneira, porque eu sou o testemunho vivo do que fui como inconverso, do que fui como religioso e do que Deus está fazendo em minha vida. E a mensagem de hoje é muito incrível quando não há esperança. E esta é uma mensagem que o Espírito Santo está a levar-lo a todo mundo. Aqueles que não creem, aqueles que estão confrontando a realidade da podridão do mundo, da caída do mundo, da realidade do que é o mundo e da realidade do que o mundo está a fazer em você como pecador. E quando Deus hoje está a falar, quando já não há esperança, aí precisamente Deus está a chamar sua atenção em sua essência de seu coração, espírito e alma. A Deus não lhe interessa em que povo você vive, qual é o apelido de sua família, qual é sua geração, qual é sua cultura, qual é sua conta de banco, se você é uma pessoa famosa ou não. Deus não lhe interessa nada disso. Por quê? Porque nada disso pode cambiar o fato de que você é criação de Deus. E somente há dois tipos de criação. A criação inimiga de Deus e os filhos de Deus. Se acabou. Deus não olha sua criação de outra maneira. E quando nós lemos a Bíblia, que é o instrumento deixado por Deus para a ratificação
da vontade de Deus com sua humanidade e para a aprovação e prova fática do que Deus fez através de seu Filho aqui na terra, que é o verdadeiro Evangelho, e através daqueles que creram em Deus, obedeceram a Deus e cumpriram com Deus seu propósito na terra de santificação. Isso está recolhido tudo na Bíblia. É aí que Deus revela-se verdadeiramente quem Ele é. Deus dá-nos todas as ferramentas, mas a Bíblia não pode ser entendida, interpretada, se não é pelo mesmo Deus. Se você não está a levar uma relação em completa submissão, obediência e comunhão com Deus, você não vai receber nenhuma revelação de Deus. Porque precisamente neste processo de chamado, Deus, Ele é pessoalmente que quer convencer-te, tirar-te da carne, tirar-te de tudo aquilo que está preestabelecido por o homem, que nada tem que ver com Deus. Porque precisamente a deidade de Deus é sobrenatural. E é aqui que precisamente as águas separam-se de sua carne em seu espírito. É seu espírito. É por isso que Deus tira-te da carne e leva-te espiritualmente. É nesse processo do pacto. Revela-te tua essência como pecador. Revela-te a essência do porquê pecas. E revela-te a essência aonde estás a caminhar se continuas com uma vida em completa rejeição de teu Criador. E é aqui que o Espírito Santo ensina-te verdadeiramente quem Ele é. É aqui que Deus mostra-te, convence-te, e você por fé arrepende-se e por fé compromete-se. Porque precisamente você estando sido tirado da carne e começar desde esse dia que você vai de joelhos, rinde-se a Deus, receba o convencimento, entrega o que você é na podredumbre, é na bagunça de sua vida, é na bagunça de seus fatos, e entrega a Deus quem você é. Deus toma-lhe, você reconhece automaticamente o sacrifício do Filho de Deus por você, estabelecendo em você, em seu coração espiritual, que Jesus é sua rocha de fé, é seu Salvador. De aí, Deus tira seu coração e entrega-lo a Jesus. Por que a Jesus? Porque Jesus, o propiciador de sua salvação. É Jesus, o sacrifício vivo, que foi dado por você e por mim, para a redenção e a salvação. E é Jesus, o consumador da redenção, baixo o seu arrependimento. É Jesus
a única via para você estabelecer uma relação em sua nova caminhada é no processo de santificação com Deus. Quando você é revelado espiritualmente e você recebe deidalmente a deidade de Deus, a majestade de Deus, por revelação, Espírito, você começa a viver uma vida espiritual. Deus tira todo o seu pecado, toda a podredumbre, toda a bagunça, tudo o que não é de Deus, de seu coração. E Deus mostra-lhe quem Ele é. E de uma maneira que você diz, pero isto não foi o que me ensinaram. Claro que não. Porque Deus não é religião, Deus não é rituais, Deus não é conceitos humanos, Deus não é interpretações humanas. Deus é Deus. E o único que quer estabelecer com você Ele é. Por isso tira seu coração, dá-lo a Jesus e automaticamente você é bautizado com o Espírito Santo. Quando você recebe a essência do que é Deus em seu coração, porque Ele tira tudo aquilo que proibia-lhe, que não deixava você ver a Deus. Você começa a sentir um amor sobrenatural. Um amor que, quando eu vou dar meu testemunho mais adiante, você não entende. Porque você não pode entender como pode amar a seus inimigos. Você não pode entender como pode amar a todo mundo por igual, com o mesmo amor. Não importa que seja seu filho, sua esposa, seu pai, seu irmão, todos por igual. Não há diferença. E essa é a essência de Deus. Por quê? Porque Deus é sobrenatural. Deus está por cima de sua humanidade. É isso que Deus quer mostrar a você. É isso que Deus quer resgatar a você no pacto de salvação. Por isso o pacto de salvação não é religioso. Porque Deus não ia permitir que a religiosidade, que é o que está a levar o mundo, onde está a levá-lo, desse a salvação. Porque o preço que Deus pagou foi muito alto. Deus não buscou a qualquer humano que estava unida a qualquer semente humana, não. Ele traz o seu filho, Deus mesmo, fez-se carne e aí começou. Deus demonstrou ao mundo o que é o Evangelho, que é o estilo de vida em perfeição de Deus que levou seu filho e que levaram outros que estão com Deus. Porque obedeceram, receberam e por fé obedeceram a seu filho. Quando você começa a viver uma relação espiritual com Deus, você entende que Deus não é o que você creia. E aqui eu trago este testemunho comigo. Eu fui primeiro muitos anos inconverso. Estava atado ao mundo. Estava atado às coisas do mundo. Eu depois fui religioso. E na religiosidade, Deus nunca deixou de demonstrar-me que Ele era Deus. Nunca. Aun quando Deus sabia que eu era um religioso.
que eu tinha uma dobre vida, que não o tinha ele verdadeiramente no coração. Deus não deixou. Porque quando Deus te escolheu desde o ventre de tua mãe, é por um propósito. Você não foi escolhido para perder-se. Porque você foi feito baixo imagem e semelhança de Deus. A imagem de perfeição. A imagem que representa como foi você criado e para que foi você criado. E não foi para pecar. E a semelhança é o estilo de vida que Deus faz em você no processo de santificação, em completa obediência a Deus. Quando eu fui religioso, eu esteve nas piores situações. Deus tirou-me, porque Deus é um Deus de promessa. E de nada, eu tive um negócio que vendi 20 e pico milhões de dólares. Aí eu traí a Deus. Comecei a viver uma vida de viagens, casas, carros. Uma vida desbocada completamente aos prazeres da carne. Vaidade. Eu tive tudo. Os melhores hotéis ao redor do mundo. Mas eu não tinha Deus. Quando Deus faz uma promessa, seu amor por você é que Deus vai estar com você, não importa o quê. Porque o propósito de Deus vai cumprir-se em sua vida, queira você ou não queira. Você escolhe como você quer, obedecendo a Deus e passando o deserto com Deus, ou não obedecendo a Deus e passando o deserto com Deus, mas baixo sua mão de justiça, pelas suas decisões erradas. Em ambos casos, Deus é amoroso e misericordioso. Deus vai trazê-lo a você, vai trazer a você aos seus pés, porque esse Deus passou comigo. Depois que eu perdi-lo tudo, esteve vivendo nos anos que meu processo está a terminar agora, mas ha sido uns anos de 6, 7 anos de muito dor. E quando, na última situação, Deus demonstrou-me as múltiplas facetas de Deus, do que sente Deus quando você é rejeitado, do que sentes quando Deus põe em você seu amor. Quando amas a uma pessoa e é isso, essa pessoa que te rejeita. Em esse processo, eu pude, por a graça de Deus, descobrir verdadeiramente que era Deus. Nunca vou esquecer o dia que Deus disse-me dentro desse processo: queres conhecer-me verdadeiramente? Sim. Eu disse sim. Eu disse por graça de Deus, porque
Não há ser humano que possa adjudicar-se nada bom. Tudo é por graça. Tudo que você recebe é por graça de Deus. É um privilégio, é um honor, é um regalo. E comecei a caminhar. Deus advertiu-me que o que eu ia passar ia ser pior ou igual do que passou Jó. E assim foi. Eu perdi-lo tudo. Gente que eu havia ajudado virou as costas para mim. Gente que deveria haver me apoiado virou as costas para mim. Gente que me feriu de uma maneira inimaginável, porque recordo cada situação, como dizia Jesus, o que entra por a boca não é o que faz dano, porque isso vai ao retrete. O que sai por a boca é o que faz dano. E comecei e entendi, porque já Deus estava no processo, como Deus sente-se quando sua criação inimiga rejeita Deus. E pude aprender tudo isso no processo de 2 anos e pico de muito dor. Eu esteve deambulando nas ruas nos Estados Unidos. Eu esteve vivendo no aeroporto. Eu disse este testemunho. E eu passei dias sem comer. Mas em esse processo, Deus nunca me deixou. Eu lembro-me que Deus dizia: estou te esconder. Estás a passar como Elias por a prova. E vi a mão de Deus em todos os momentos, de não ter nada, de não ter nem sequer aqueles que eu um dia havia ajudado. Todos viraram-me a costa. Comecei a compreender que a minha verdadeira família é Deus Pai, Deus Filho e Deus Santo, Espírito Santo. Não há outro. Outros são parentela. Nada tem que ver com. O único que nunca vai falhar, o único que nunca vai deixar-te, o único que vai dar-te o mesmo amor todos os dias é Deus. É Jesus, é o Santo Espírito Santo. Eu tive que passar por tudo isso para compreender a realidade do que é Deus. De quem é Deus verdadeiramente trabalhando em teu coração. De como Deus refez, tirou o coração de pedra. Tirou tudo o que era bagunça, tudo o que era podre em mim. E eu lembro-me que esse dia, depois disso, de Deus advertir-me, eu recebi um novo coração. Eu lembro-me que me despertei na manhã, eu tinha um novo coração. Eu só sentia o Espírito Santo, o amor, assim de branco sentia o coração, assim de branco, branco, branco. Já não havia nada, já não havia nada do passado que fizera-me mal. Já havia amor e misericórdia. E de aí começou um processo de santificação e começar a encontrar quem é Deus. Você cai, claro que você cai no processo. Mas Deus está aí precisamente nas caídas. Precisamente nos momentos que hoje você pode não ter esperança. Mas hoje eu invito-te porque passou comigo. Deus cambiou meu coração, Deus fez um homem novo, ao ponto que
que eu não ponho em jogo minha comunhão e paz com Deus por nenhum, porque em meu coração não há rancor contra meus inimigos. E creia-me, que eu sei quem são os meus inimigos, que eu sei o que fizeram com macumbaria, sombaria, difamação, mentira. Eu sei quem foram. Mas o amor de Deus manifestou-se a uns níveis, está-se a manifestar a uns níveis, que eu não cambio o sofrimento e o dor das lágrimas por anos, 2 anos e pico, por lo que tenho hoje. Eu sei que Deus vai trazer minha alma gêmea. Eu sei quem é Ele, porque foi o amor de Deus que foi posto em mim por ela. Não era por ela. Não era nem por quem ela era, nem por lo que tinha, nem por lo que não tinha, nem por seu color de pele, nem por nada. Nem por sua forma de ser, nada. Eu me enamorei dela com o amor de Deus, porque eu me enamorei de Deus. Do que Deus prometeu, das promessas de Deus. E eu sei que ela também, aunque não sabia explicar, sabia verdadeiramente e sentia no mais profundo dela, inexplicavelmente, esse amor sobrenatural de Deus em ela, por mim. E isso não se cambia, isso não se troca. Você pode fazer-se o espertinho ou espertinha em sua carne, mas o que Deus construi, o que Deus faz, não há homem que o destrua. E hoje eu posso dar testemunho de que há um propósito de Deus em minha situação e na situação de minha alma gêmea. Eu sei, porque Deus revela todos os dias. Eu sei que vou ser o homem mais feliz do mundo. E vou fazer a minha alma gêmea a mulher mais feliz do mundo. Porque é a promessa que Deus tem em nós. Porque há um fato, que é um chamado. E quando há um chamado, não há nada. E por isso hoje eu posso dizer, irmão e irmã, que não importa na situação que você esteja. O que importa é que Deus quer convencê-lo, convencê-la espiritualmente, em seu coração espiritual. Que você venha de joelhos, venha como você é. Deus não lhe interessa nada de você, só seu coração. E nesse acto de fé, Deus, baixo o seu convencimento, faz você arrepender-se. Você arrepende-se. E você compromete. E desde esse dia em adiante, seu coração é entregado a Cristo, porque já você é convencido, reconhece a Cristo como seu Salvador, a rocha de sua fé. E Deus bautiza-lhe com o Espírito Santo. Aí você entende o amor de Deus. Esse amor sobrenatural. Já você vai amar a todos por igual. Não importa quem sejam. Não importa. Sua esposa, seus filhos, pai, mãe, todos o que está na rua, seu inimigo, todos por igual. Por quê? Porque você vai ter em seu coração o amor de Deus. Esse amor sobrenatural. Esse amor que a mim me custou entender. A mim me custou entender. Eu lembro-me que em algum momento eu senti, já era o momento de dizer-lhe à pessoa que eu entendia que era minha alma gêmea: não sinto nada.
se Deus não houvesse feito os cambios em meu coração, eu fosse o mesmo. E tudo o contrário. Sinto um amor mais por essa pessoa. Sinto que há uma razão por tudo. Sinto que foi um processo de afastamento para Deus trabalhar em ela e para trabalhar em mim. E que somos, tanto ela como eu, mais que vitoriosos, porque temos a Deus. Porque ela está descobrindo hoje coisas que nunca entendeu. Deus revelou-me tudo, inclusive quienes fizeram-lhe dano a ela. Tudo, tudo. Eu entendi tudo, o que passou, como passou, porquê, com que foi, por que foi, baixo as pressões, tudo. É isso que Deus faz em você, em cada aspecto da vida. Você é confrontado, você é cambiado, mas você caminha com Deus morando em seu coração. Aí faz a diferença. Você vai receber revelação. Você vai receber a sabedoria de Deus. A sabedoria começa com o temor a Deus. Aí começa a sabedoria. E você vive uma vida completamente espiritual. Eu passei por um inferno, por um deserto muito grande, e já Deus está a tirar-me dele, e está tirando-la ela também. Aun quando ela hoje está passando por seus piores momentos. Deus revela tudo, irmão. Quando você tem comunhão com Deus, quando você tem um propósito em Deus. Quando Deus tem um propósito em você, perdão. E você tem um propósito com Deus. Seu caminhar não é o mesmo. E isto é uma das mentiras mais grandes que tem o inimigo. Que a gente pensa que seguir a Deus não encaixa com este mundo, é todo o contrário, mais que encaixa. Porque você vai ser melhor esposo, melhor esposa, melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor amigo, melhor empregado, empregada. Por quê? Porque Deus que mora em você. Porque precisamente você vai fazer como fizeram. Está aí na Bíblia. Você vai glorificar o nome de Deus com suas atuações. E você vai dar frutos. Essa é a diferença. Já não vai haver vaidade, não vai haver contas de banco. Deus vai lhe dar muito mais do que você teve em sua vida. Por quê? Porque já isso não vai ser importante para você. Você vai sentir o que é importante, que é Deus em seu coração. E Deus vai permitir que você tenha muito mais. Deve seguir a Deus por as promessas de ter mais? Não. Deve seguir a Deus por a promessa de salvação e porque você vai viver uma vida em completa santificação para Deus. É isso. Não há diferenças. E quando você pode sentir as ganas que eu sinto de abraçar aquela pessoa, de besá-la, de dizer-lhe: não há nada em mim, somente amor. De dizer-lhe: em Deus temos que dar graças, porque Deus nos deu uma oportunidade a ambos de começar aquelas promessas que você recebeu e que eu recebi. Essa é a essência da vida, não é outra.
Quando você sente em seu coração que não tem que perdoar, é porque não sente nada. Isso eu não sentia, nunca. Eu não tenho que perdonar. Por quê? Porque eu não sinto nada. O que tem que perdonar é o que sente. Eu não sinto. É isso que eu posso dar testemunho. Por isso eu hoje entreguei meu testemunho. Com a seguridade do Deus que eu sirvo. Com a seguridade que não importa o difícil que você esteja a ver a situação. Não importa qual seja. Mientras mais difícil, mais grande é sua bendição. Mientras mais difícil, mais cerca você está da vitória. Mientras mais difícil, mais cerca você tem a Deus. Lembre-se que Deus não lhe interessa nada mais que seu coração. É isso que não tem preço. Essa relação que está por cima de religiões, de dogmas, doutrinas. É isso que leva-lhe a você a entender o que é Deus. O Deus sobrenatural. O Deus que está por cima de qualquer precepto, que está por cima de sua imaginação, que está por cima de tudo o que representa a carne. Deus não é emoção. É isso que eu pude descobrir por a graça de Deus em minha vida. Eu sei que estás passando por uma situação difícil. Eu sei. Eu sei. Que estás a pensar que não dá mais. Estás a tomar pastilhas antidepressivas. Tu sabes a quem estou a falar. Vai de joelhos esta noite. Derrama-te e vais lembrar-te de mim quando reencontremos-nos. Que não vais necessitar mais nunca pastilhas antidepressivas. Porque o Deus que te salvou, o Deus que te ama por cima de tudo, está aí. Está-te a dar uma nova oportunidade. Toma-la. Não despreces mais a Deus. Não há nada neste mundo que tenha o valor do que Deus. Já está bom. E quero dizer-te para ti, amigo, já é tempo de que voltes a casa. Já é tempo de que comeces a caminhar com tua esposa e a ti, mulher, com teu esposo. Já é tempo que comecem os dois a caminhar com o Senhor. Deus te deu a ti, esposo, essa mulher incrível. E a ti, mulher, que fostes da casa. Pai, retoma teu esposo. Um regalo de Deus. Começa a viver um novo tempo da salvação. Deixem ambos, aquele esposo que deixou a sua esposa e aquela esposa que deixou o seu esposo. Deixem ambos e permitam que Deus se glorifique em vocês dois. Em cada um das parelhas que estão em momentos críticos. Deixem que o Espírito de Deus trabalhe em vocês, de coração espiritual. Deixem que o Espírito de Deus tire vocês da carne. E vão a poder ver a glória de Deus
borrando tudo, começando de novo. Vão ver a glória de Deus cambiando seus corações. Eu posso dar testemunho disso. Deus os abençoe, irmãos. Uma vez mais, o Espírito Santo está a te dizer: busca-me mientras eu posso ser achado. Não porque eu me vou. Este mundo fiz-lo eu. É porque puedo vir esta noite. Posso vir esta noite a buscar-te. E se você não tem suas contas arranjadas comigo, de verdade, porque lembrem-se que eu sou o Deus que conhece o seu coração. E eu sei se verdade você está arrependido ou não. E se não está arrependido, vai para o inferno. Não há tal coisa. Misericórdia se não há arrependimento. Isso não existe. Deus abençoe, irmãos. Boa noite.